Estais vós prontos? Vocês creem que Jesus está muito pertinho de voltar? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou assim comigo: a gente está vendo os sinais tão claros da volta de Jesus. Nunca eu vi tanta coisa como estou vendo agora, como estou ouvindo agora acontecer. Só que a pessoa falou tanta coisa que está para acontecer, como que o mundo está, mas a gente não vê as pessoas querendo estar prontas para esse momento que está chegando. O momento está chegando, mas nós estamos prontos para isso? Antes de abrir nossa Bíblia agora, que será no livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, a tua igreja, e a tua palavra vai ser aberta agora. É o Senhor que vai falar. E, por favor, fale profundamente ao coração de cada um de nós. O Senhor sabe o dia, a hora e o momento que o Senhor virá para nos buscar. O Senhor sabe também que nós ainda não estamos preparados. Por favor, abre o nosso coração, que sintamos hoje, através da tua palavra, um desejo profundo de te buscar, de nos preparar antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus, amém. Livro de São Lucas, no capítulo 19. Lucas 19. Aqui Jesus está falando no momento que ele chegou a chorar. Ele falou isso chorando. E ele disse assim: ah, se você soubesse, 19, 41 e 42. Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu o quê? O tempo em que Deus veio para visitá-la. Jesus está falando assim: ah, se você soubesse, Jerusalém. Ah, se você soubesse, Igreja Adventista de Swindon, irmãos do mundo inteiro. Ah, se você soubesse o que está para acontecer. Às vezes eu fico pensando, a gente gosta muito de dormir. Será que nós estamos diante de um momento como esse, igual os discípulos antigamente, no último momento ainda dormindo? A Bíblia fala que muitas pessoas, ao encarar um evento grande, elas estavam dormindo. E uma dessas que a Bíblia fala é um profeta de Jesus, que era Jonas. Jonas, Deus falou assim: faz isso. Ele fez o contrário do que Jesus fez. Em vez de ele ficar preocupado porque ele estava desobedecendo a Deus, o que poderia acontecer com a vida dele, ele foi dormir, não estava nem aí. Ele não estava sabendo o tão grande perigo que estava acontecendo. Ficou dormindo lá no navio. Como uma pessoa pode dormir sabendo que o navio está se movendo, o navio está se acabando? É como se fosse assim, o dilúvio dentro da arca, o vento soprava para lá e para cá, para lá e para cá. Jonas dentro do navio e não percebia isso,
Que sono é esse? Que sono é esse que a pessoa não conseguia perceber dormindo? Imagina o grito, os gritos das pessoas, da tripulação. Nós vamos morrer, vou jogar as coisas fora. E Jonas não via nada. Nunca alguém implora tanto a Deus quando está passando pela angústia. E todos os tripulantes do navio, cada um orava para o seu Deus. Depois você lê em casa o livro de Jonas. Cada um orava para o seu Deus. E Jonas dormindo. Já pensou se Deus permitisse mesmo que aquele navio se acabasse, se afogasse? Jonas era o primeiro a morrer. E morrer perdido, porque não obedeceu a palavra de Deus. Aí precisou de um ímpio sair de lá, chegar aqui. Ei, cara, você está dormindo aí? Acorda, você não está vendo que a gente está morrendo, não? Que coisa, né? O povo de Deus, um homem de Deus, ter que ser advertido por um ímpio. E ali ele levantou. E vocês sabem o final da história. Mas Jonas poderia ter morrido perdido. O que está acontecendo com a gente, hein? Será que nós estamos dormindo tanto assim? Um sono que é diabólico, um sono que Satanás coloca na gente. Porque eu acho que coisas piores do que Jonas nós estamos vendo agora acontecer. Abre sua Bíblia, de novo, do livro de Lucas, para o Apocalipse, capítulo 7. Olha o que o Apocalipse está dizendo. Olha só que coisa mais séria, irmãos. Vê se a gente pode continuar dormindo depois de ver o que Deus fala através do seu servo, profeta João. João viu, ele viu 4 anjos de pé, 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1. João viu 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aí ele disse, eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar danos à terra e ao mar, dizendo, o que ele disse? Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testas dos servos de Deus. Olha o que João viu. Eu imagino João apavorado de ter uma visão dessa. O que significa os 4 anjos segurando os ventos? Significa que Deus está tendo misericórdia. Porque se esses 4 ventos forem soltos, é destruição total. E um anjo fala assim, não solte os ventos, porque antes de soltar os ventos, antes de ter a destruição final, o que tinha que acontecer? Deus ia deixar que todo mundo, todos os seus filhos se perdessem, fossem destruídos? Não, Deus falou assim, olha, eu vou selar, eu vou colocar um selo na testa de cada um dos meus filhos, porque esse aí não vai ser destruído. Abra agora sua Bíblia no livro de Ezequiel e olha mais profundamente o que significa este selo. Vocês vão ler depois em casa o capítulo 8 todinho, o capítulo 9. Mas o tema aqui é que Ezequiel, ele estava sentado na casa dele. Eu estava sentado em minha casa, Ezequiel 8, 1 em diante. E os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim. Imagine, Ezequiel sentadinho na casa dele, os anciãos da igreja. O que era isso? Os anciãos da igreja eram as pessoas, os líderes. Na minha tradução fala anciãos, algumas outras falam outras, a liderança da igreja. Eles estavam sentados perto de Ezequiel. De repente, eles conversando ali, Ezequiel teve uma visão. Ele teve uma visão de chegar alguém perto dele, que da cintura para baixo era fogo, era como fogo.
e da cintura para cima era um metal brilhante. No versículo 3 diz que ele estendeu algo em forma de mão, esse ser estendeu a mão e pegou Ezequiel de que maneira? Pelos cabelos. Você já viu uma coisa dessa? Você já parou para pensar? Deus pegou Ezequiel assim, ó, pelos cabelos e saiu levantando Ezequiel. E foi levando. Para onde ele levou Ezequiel? Ele levou Ezequiel entre a terra e o céu, e ali ele mostrou Jerusalém. O que ele quis dizer? Aí ele falou assim, no versículo 5, filho do homem, olhe para o norte. E sabe o que estava no norte? Ele disse assim, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz nesse lugar, para que eu me afaste do meu santuário. E aí Ezequiel viu coisas horríveis que estavam acontecendo dentro do povo de Deus, em Jerusalém. Depois ele falou de novo assim, agora você vai ver coisas piores do que essa ainda, Ezequiel. Você vai ver coisas piores. E ele me levou à entrada do átrio. Aí ele olhou. E o versículo 9 fala assim que ele falou, entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Mas como Ezequiel podia entrar? O lugar estava fechado e tinha um buraco assim. Mas Deus falou assim, Ezequiel, cava esse buraco aqui e entra, porque o que eles estão fazendo aqui está escondido. E Ezequiel cavou um buraco na parede, e ele falou assim, olha lá dentro o que eles estão fazendo. Aí o versículo 10, Ezequiel diz, entrei e olhei, eis que a parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam cerca de 70 homens dos anciãos, e com eles Jazanias, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então ele disse assim, filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo? Cada um na sua sala de imagem, estava fazendo aquele tudo escuro, achando que ninguém estava vendo e que Deus também não estava vendo. Aí ele falou, você vai ver coisas piores ainda. Aí no versículo 14 ele diz que viu mulheres assentadas chorando pelo Deus Tamuz, a mulher do povo de Deus. Então ele disse assim, você está vendo isso, filho do homem? Você vai ver coisa pior. E aí agora ele leva ele para o átrio da casa de Deus. E ali estava, no versículo 16, ali estavam, junto à entrada do templo, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste, e adoravam o sol. Depois vocês vão ler tudo, ver que coisas terríveis que estavam acontecendo dentro do povo de Deus. Agora, isso aqui que nós vamos ler agora é algo que me faz tremer. Eu nunca vi algo tão terrível como que Deus deixou de registrado para nós aqui nesse momento. E é no versículo 18. Deus fala assim, por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim eu ouvirei. Irmãos, o que está para acontecer quando esses anjos soltar o vento? A Bíblia diz que é choro e ranger de dente. Deus não vai ouvir mais. Na Bíblia, várias vezes o povo de Israel faz coisa errada e Deus fala, corrige, mas Deus perdoa, e depois vem e dá outra chance, dá outra chance. Mas esse verso aqui está dizendo sobre uma profecia que está perto de se cumprir. E diz que Deus não vai ouvir nunca mais. Essa aqui é a última. E olha agora o que Ezequiel vê. No versículo 9, então, ele diz que ele ouviu
que ele gritava dizendo assim, Deus do céu gritava e dizia assim, venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Está vendo? Deus já tem preparado pessoas que vão destruir esse planeta. E eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com as suas armas esmagadoras na mão. E entre eles estava um homem vestido de linho, com estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E agora a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, e ele disse uma coisa para esse homem. Olha o que ele disse. Passe pelo meio da cidade. Versículo 4 agora. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal na testa aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens, passe pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem velhos e jovens, as moças, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram por quem? Pelos anciãos que estavam diante do templo. Irmãos, olha que coisa mais terrível que está para acontecer. Nós estamos vivendo num momento disso se cumprir, irmãos. O anjo de Deus, ele vai passar diante do seu povo e vai marcar na testa quem é dele, quem está angustiado pelas coisas que estão acontecendo, que está desagradando a Deus. E isso vai começar pelos próprios, o quê? Anciãos, pela liderança da igreja. Eram os anciãos que estavam ali, eram os anciãos que estavam adorando o sol, fazendo essas coisas. A maioria do povo não estavam preparados para esse grande acontecimento. Eu tenho aqui um parágrafo do livro Testemunho Seleto. Quem estiver em casa, acompanhe o que a palavra de Deus fala através da sua serva Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 183, diz assim, quando o anjo destruidor estava para passar pela terra do Egito e ferir os primogênitos, os israelitas foram instruídos a colocar seus filhos dentro de casa e colocar sangue nas umbrelas das portas. Outra vez, o anjo destruidor vai passar pela terra. E deve haver um sinal sobre o povo de Deus. E esse sinal é a observância estrita do seu santo sábado. Isso te faz tremer? Deus vai dar um sinal, vai colocar um sinal. E qual é esse sinal? A observância estrita. Isso é sério, irmãos. Reflete, para pensar você mesmo. O que você está fazendo? Como que nós que somos o povo de Deus, estamos dando mau testemunho, às vezes, para as pessoas do mundo, fazendo igual aquele povo de Jerusalém, era o povo de Deus, mas fazendo outras coisas. Como é que nós vamos ser selados? Se o selo de Deus é guardar o sábado estritamente, como nós poderemos guardar o sábado desta maneira? Porque Deus não vai desculpar nem um minuto do dia do sábado. Nem um minuto. O sábado é santo. Deus criou o sábado, Deus
santificou esse dia, ele abençoou na criação, houve uma comemoração. É um dia que pertence a ele, é um dia para a gente ter um relacionamento puro com ele, para a gente ser santificado e um dia poder estar de novo com ele no céu. Nós, o povo de Deus, sabemos que ele está para voltar, que vai haver um selamento, mas as pessoas aí fora não sabem disso. Nós precisamos ser mensageiros de Deus. Agora, o Apocalipse 14 fala a mensagem que nós temos que dar para o mundo. Apocalipse 14, versículo 6 a 12, Jesus diz assim, João fala assim, a primeira mensagem, ele manda as pessoas temerem a Deus. Temer a Deus por quê? O que é a chegada que a pessoa tem que temer a Deus? Ah, vocês têm que temer a Deus. O anjo veio e falou, temer a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adore aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, nós temos que temer a Deus, porque agora está a hora do juízo. Nós estamos temendo a Deus? Nem nós estamos temendo a Deus. Quanto mais falar para as pessoas temerem. Porque a gente conhece essa verdade e a gente não tem andado de acordo com a vontade de Deus. E assim como aqueles homens do passado, a gente acha que Deus não está vendo. Ele não está se importando com isso. A gente pode viver a vidinha que a gente quer. E no final, vamos lá, vamos entrar no céu. A segunda mensagem já fala que a Babilônia caiu. E a terceira mensagem? Como que nós vamos dar essa mensagem para o povo aí fora, se nós mesmos não estamos vivendo? Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, o que vai acontecer com isso? Vai beber do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura. Ah, se você soubesse, disse Jesus. Será que a gente não está sabendo, não? Nós estamos cegos, irmãos. Ele está falando assim, se alguém receber o sinal da besta, vai receber o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. A gente está falando que esse povo vai ficar assim, né? Mas só tem 2 grupos de pessoas, só tem 2 sinais a ser aplicados nos povos, no mundo. Um é o sinal de Deus, outro é o sinal da besta. E a gente está aqui batendo no peito muitas vezes, dizendo que é adventista, que guarda o sábado. Entre aspas, né? Como tem sido a nossa comunhão com Deus no santo dia do Senhor? Para guardar o sábado, é impossível guardar o sábado se a gente não tiver uma vida de santidade durante toda a semana. É impossível. Nós precisamos ser santos, consagrados. Irmãos, eu quero ler um texto aqui para vocês que é de arrepiar. A palavra de Deus diz que nós falamos que nós temos fé em Deus. Nós somos o povo de Deus, o povo da fé. Mas a Bíblia diz também que Satanás, se possível, ele enganar até os próprios escolhidos. E no comentário da lição que teve aí, na lição 7, até em espanhol esse comentário, a serva do Senhor diz assim: podeis dizer que creis em Jesus quando tendes uma apreciação do custo da salvação. Eu não posso falar, eu creio em Deus, eu tenho fé em Jesus, todo mundo fala isso. Mas é uma fé da boca para fora, sem sentido. Você só pode dizer isso de verdade se você tiver uma apreciação do custo da salvação. O que Jesus fez por você no Calvário?
o que você merecia e ele pagou isso. Você só pode dizer que tem fé quando você entender isso. Mais ainda, ela fala, podeis fazer essa afirmação quando sentis que Jesus morreu por vós na cruel cruz do Calvário. A gente tem sentido isso? A gente sabe o que é isso? Olha mais. Quando tendes uma fé inteligente, nós só podemos dizer isso quando a gente tem uma fé inteligente e compreensível de que sua morte faz possível que deixeis de pecar e que aperfeiçoes um caráter justo pela graça de Deus. Vocês estão vendo? O que adianta eu saber que Jesus morreu na cruz por mim, que ele pagou o meu pecado e eu vou continuar no pecado e vou perder a salvação? Eu não entendo que o poder, a morte dele, dá poder para a gente ter uma vida de santidade. E se a gente não tiver isso, o que vai adiantar? De que vai ter adiantado o grande sacrifício de Jesus por nós? Agora eu quero ler para vocês o livro, um pedacinho desse livro aqui maravilhoso, que a gente deveria, já que todos nós estamos esperando Jesus voltar, já que nós estamos diante de grandes acontecimentos, deveríamos estar cada dia mais buscando, cavando a palavra de Deus, porque é ali que tem conselhos para que a gente esteja de pé naquele grande dia. A Bíblia diz, nós estudamos até na lição desses dias agora, que Jesus, ele veio porque era seu, mas os seus não receberam. Mas a Bíblia diz também que todos quanto receberam Jesus, ele ia dar poder. Todos quantos receberam, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver uma vida em Cristo, a vida que Jesus viveu. Olha o que essa palavra diz. Deus requer de seus filhos perfeição. É possível isso? Nós acabamos de dizer aqui. Ele dá poder de a gente ser feito filhos de Deus, filhos de Deus. Ele requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu próprio caráter e é o padrão de todo o caráter. Esta norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. Que espécie de homem que Deus planejou para compor o reino de Deus, para morar no céu? Pessoas santificadas, perfeitas, igual o filho dele, Jesus. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos, receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então, o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu. É pouca coisa? Muitos hoje em dia professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem a necessidade de transformação do caráter. O que adianta a gente vir na igreja aqui sempre, ouvir, a gente estudar a Bíblia, sempre estar em casa orando e sempre a mesma coisa, não há transformação. Nunca sentiram verdadeiro arrependimento pelos pecados. Não reconhece a necessidade de Cristo.
nem exercem fé nele, não venceram as inclinações para a injustiças herdadas e cultivadas. Ninguém vai entrar no céu sem vencer, não, irmãos. Nós temos que vencer as nossas inclinações, que já herdamos dos nossos antepassados, já cultivadas. É terrível. A gente está na porta do fim e ainda está nessa condição. E por que será que a gente não consegue entender isso claramente? Por que a gente não consegue entender esse grande sacrifício de Jesus por nós? Você consegue entender por que Jesus sofreu ali naquela cruz? Será que a gente consegue entender que ali, aquela dor que ele passou ali, era para eu estar ali sentindo? Era para você estar passando por aquilo? A gente não consegue. Jonas não conseguia entender. Quando ele estava ali naquele barco, para ele, foi dormir. Irmãos, nós falamos aqui que você só pode dizer que tem fé quando você compreende o que aconteceu de verdade naquela hora com Jesus na cruz. E eu fico pensando, Senhor, por que a gente não consegue entender isso? Por que o Espírito Santo não faz a gente entender isso? Porque o dia que a gente entender isso, nós vamos ser outra pessoa. Nós vamos ser novas criaturas. Agora eu vou dizer para vocês, por que a gente não consegue? E quem está dizendo não é eu que vou dizer, não. Eu só estou falando algo que Deus falou. E isso aqui que eu vou falar para vocês é só um pedacinho, porque a gente tem muito que aprender com isso. E isso está lá num livro, num livrinho, que a maioria dos adventistas nem gosta de ver. Não querem abrir, porque às vezes vai falar, se eu ouvir isso, eu vou ter culpa diante de Deus, então deixa para lá, não vou abrir não. Que livro é esse, Sarinha? CSRA, Conselhos sobre Regime Alimentar. Olha só o que a serva do Senhor fala aqui. Necessitais de mentes claras, enérgicas, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estimativa às coisas eternas. Está vendo por que nós não conseguimos? Nós temos que ter uma mente clara. Mas como que nós vamos ter essa mente clara? Escuta mais. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com errados hábitos no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação e a vida eterna, aquele alto preço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. Não fareis para obter inteira conformidade com a vontade de Deus aqueles diligentes e abnegados esforços que são requeridos por sua palavra e necessários para dar-vos o preparo moral para o último toque da imortalidade. Irmão, se eu não tiver uma mente clara, eu não vou conseguir entender o que Jesus fez por mim. E para eu e você termos uma mente clara, é impossível. Essa senhora aqui, Ellen White, ela fala que essa mensagem desses 3 anos aqui de Apocalipse 14 que nós vamos ter que pregar, é uma mensagem única
que Deus deu ao único povo para transmitir para o mundo. E ele diz que esta mensagem, ela tem um braço direito. E qual é esse braço direito? É reforma de saúde. E Satanás sabe disso muito melhor do que nós. Ele sabe que se a gente não cuidar desse ponto, já era. Nós não vamos ter clareza, nunca vamos entender o grande sacrifício de Jesus por nós. Não vamos ser capazes de valorizar esse grande sacrifício feito por nós. Você pode estar pensando assim, que coisa terrível, que coisa difícil. É muito triste ouvir uma coisa dessa. Como que eu vou poder ser perfeito assim? Como que eu vou poder ter essa clareza então? É muito difícil. Não consigo. Aí ela fala mais uma coisa. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Se você tem um defeito, se você quer ser um glutão, se você não tem aquela temperança que o povo de Deus tem muitos conselhos para ter, porque Jesus só venceu porque ele, 40 dias, ele estava ali naquele tão grande jejum para dar a vida para nós. E a gente não quer ter uma temperança para ter uma vida clara, não quer ouvir os conselhos, e a gente fala assim, não tem jeito não, isso aí é impossível. Ninguém pode dizer isso. Se disser isso, vai deixar de alcançar a vida eterna. Jesus falou assim, ó, minha comida, minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Mas para muitos da própria igreja, o Deus deles, a Bíblia diz, é o ventre. Olha o que diz mais. O caráter, que é é a única coisa aqui que nós vamos levar para o céu, o caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Você está pensando que Deus vai desculpar? Botou tudo aqui, fez tudo. E nós não vamos fazer nada? O caráter é ganho por esforço individual. Não é vir na igreja, orar, fazer isso, fazer aquilo, continuar a mesma coisa. É esforço. Paulo falava assim, eu esmurro o meu corpo. Porque eu posso pregar para outro e eu mesmo ser desqualificado. É por esforço. O caráter é formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu. É você estar com aquilo na boca para comer. Mas Deus falou, não faz isso que vai atrapalhar sua mente. Eu não vou poder falar com você através do Espírito Santo. E você pega aquilo e joga lá fora. Não come. É difícil. É um combate, irmãos. E o combate não é com os inimigos lá. Ó. É nós, o nosso próprio eu, que quer fazer a nossa vontade. Como a irmã falou ali na lição. Não quer acordar para orar. Quer fazer tudo o que deseja. É um combate com o nosso próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Meu Deus, é fácil? As tendências herdadas devem ser o quê? Banidas. Mas não é só hoje, não. Não é só aqui na igreja, não. Não é só uma vez em casa, não. Qual é a frequência? Por um conflito após outro. Acabou um, vem outro. E você vai ter que ir lutando, e vai ter que ir lutando. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Meu Deus, é possível isso? Se você compreender a cruz, o Calvário, você vai ver que é possível. Deus deu todo o poder. Jesus falou assim com os discípulos, ó, vai pregar o evangelho.
Mas antes ele falou assim, todo poder foi dado para mim, Jesus falando. E eu agora dou para vocês, vai. Vocês vão poder pegar em serpente, não vai fazer nada mal. Vocês vão poder tomar veneno, não vai acontecer nada. Eu dou todo o poder para vocês. A gente não crê isso, porque a nossa mente não está clara. Está obscurecida. E nós não queremos ouvir o conselho de Deus. Jesus, misericórdia. Olha o que mais nós podemos encontrar aqui, irmãos. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no dia do juízo. O juízo está para acontecer. Deus é amor. Olha essa, hein? Deus é amor. Demonstrou ele esse amor na dádiva de Cristo. Quando deu o seu Filho unigênito, pode existir um amor maior do que esse? Ele já demonstrou, dando seu Filho. Deu todo o céu, do qual podemos tirar poder e eficiência para não sermos repelidos nem derrotados por nosso grande adversário. Meu Deus, eu me arrepio. Eu fico, dá vontade de chorar. Porque Deus fez tudo que Ele poderia fazer, dando o seu Filho para nos dar poder, para a gente não ser derrotado por Satanás. E a gente continua achando que a gente pode viver uma vida assim. E olha mais, olha só isso aqui, hein? Mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Meu Deus, um negócio sério. Não o desculpou em Satanás. Satanás era um anjo de luz. Ele era Lúcifer. Era um anjo. Mas Deus não desculpou o pecado dele, não. Ele foi expulso de lá. Ele nunca mais vai pisar no céu. Não tem perdão para ele mais. Houve um tempo que teve, mas agora não tem mais. Há muito tempo que já não tem mais perdão para ele. Deus não desculpou em Satanás o pecado. E Deus também não desculpou em Adão. Quando Adão pecou, se você pecar, você vai morrer. Pecou? O castigo veio. Ele também não desculpou em Caim. E nem desculpará em qualquer outro homem. Se a gente quiser ficar conservando na vida de pecado, nós não vamos herdar o céu. É duro. Deus não vai desculpar. Não tolerará nossos pecados. E não passará por sobre nossos defeitos de caráter. Deus espera que vençamos em seu nome. Esse negócio de a gente pensar que a gente pode viver na vida de pecado e que só quando Jesus voltar que a gente vai parar de pecar? Quando Jesus voltar, meu filho, a porta da graça se fechou há muito tempo. É antes, é agora, que nós temos que ter uma vida pura. Quando Jesus, lá, em Ezequiel que nós lemos, que vai vir esse sinal, Deus estava ali, depois vocês leem tudo em casa, Deus hoje, Ele está no lugar santíssimo. Ele está, nesse momento, sabendo que muito em breve Ele vai sair dali. E às vezes nem nós, povo adventista do sétimo dia, nem nós sabemos exatamente o que Jesus está fazendo lá no céu agora. Você tem a ciência disso? Você sabe o que está acontecendo lá agora no céu? Jesus sabe que ele está muito prestes a sair desse lugar. A Bíblia fala que Daniel, ele viu quando Jesus entrou no Santíssimo. E agora ele está para sair.
que significa ele sair de lá? Eu imagino com mais dor no coração do que para Jerusalém, Jesus está olhando para a igreja, olhando para nós aqui e falando assim: ah, se você soubesse o que eu estou para fazer. Eu estou para sair daqui. E o que vai acontecer com você quando eu sair daqui? Quando ele sair dali, irmãos, nunca mais ele vai perdoar pecado de ninguém. Você vai pecar depois que ele sair de lá? Vai pedir perdão a quem? A quem? É o único que perdoa. É nosso intercessor. Se você não vai, e você não vai saber quando ele saiu de lá. Você não vai saber. Ele vai sair. E se você ficou acomodado com sua vidinha de pecado aqui, acabou. Viu o que Ezequiel falou? A pior e terrível mensagem para mim na Bíblia é essa. Porque ele falou assim: pode gritar, pode chorar, eu não vou ouvir. Pegou Ezequiel pelos cabelos assim e falou assim: olha bem, olha bem, olha bem, olha bem como é que está a igreja. Está vendo aí? Não vou ouvir quando eles gritarem mais. Por que não vai ouvir? Porque ele não está lá mais. É hoje que ele está ouvindo. É hoje que ele quer te perdoar. É hoje que você precisa se arrepender. Você tem que entender que sua família está perdida, seus vizinhos estão perdidos. E nós estamos fazendo o quê? Dormindo igual Jonas. Misericórdia, irmãos. É um momento perigoso. E Jesus está chorando. E Ele quer que a gente vença, Ele está chorando. Se vocês soubessem, vocês precisam vencer. Vocês precisam vencer. As igrejas professas de Cristo, nesta geração, gozam dos mais altos privilégios. O Senhor se tem revelado a nós numa luz sempre crescente. Eu nunca vi tanta luz como a que nós temos recebido. Você já parou para pensar isso? Antigamente, no meu tempo, assim, mais atrás, a gente, para ouvir uma boa pregação, assim, que até quem é do Brasil sabe que tinha o pastor Bulhon, ele fazia aquelas conferências, a gente ia para lá e ficava tão feliz, porque era tão difícil. A gente ouvia assim, a gente vinha reavivado para casa. Hoje, tem tanta luz, se você pegar e abrir o YouTube, a internet, milhares de pregações poderosas de pessoas que estão buscando a Deus. Nunca houve tanta luz. Deus está falando, o Espírito Santo está gritando, está falando no seu coração. E o que está acontecendo? Nunca houve tanta luz. Nossos privilégios são muito maiores do que o antigo povo de Deus. Você sabia de uma coisa? Muitas vezes a gente fala assim: Enoque, aquele homem santo de Deus, Daniel, José, a gente nunca vai chegar a ser igual a eles. Você sabia que Deus requer de nós muito mais do que eles? Nós vamos ter que ser mais santos do que eles, porque nós temos mais luz do que eles tiveram. Nós somos a última geração, a geração toda que vai ser transladada para o céu. Aqui, aquilo que para aquele povo naquela época, para os judeus, era só um símbolo, para aquele povo da época, até ali logo depois que Jesus foi, que era só alguma coisa que estava para acontecer, nós agora já temos isso aqui acontecendo nos nossos olhos. Todas as profecias que Jesus falou, nós já estamos vendo cumprir. Nós temos a certeza de um Salvador que veio e que foi crucificado.
E se fosse pouco ainda, o que Deus deu mais ainda? Além da Bíblia. Ele deu a palavra profética desses montes de livros que nós temos para nos orientar nessa hora final. O Grande Conflito, que é um dos livros que mais vai ajudar a gente a passar nessa prova final. E o que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos colocando os últimos momentos, o tempo que nós temos ainda agora nesse tempo final? Sabe em quê? Em coisas que vão ficar tudo para lá, vão ficar tudo para trás. Porque tudo que a gente está colocando nosso tempo, nosso trabalho, às vezes gastando tanto tempo e deixando o tempo de Deus de lado, vai ficar tudo. E o que mais importa, a gente não está percebendo. O que Deus poderia fazer mais por nós? Depois de tudo que Ele já fez? Além de dar seu filho, ainda manda o anjo para estar com a gente, para ficar instruindo. Vocês sabiam que a palavra profética diz que Satanás, ele vem, quando Deus fala uma mensagem, ele vem tirar aquilo, ele coloca trevas para que a pessoa não consiga entender. Então, Deus, nesse momento agora, está enviando anjos, ministradores, para obscurecer, para tirar. Olha o que ela diz aqui, ó. Repelimos, os anjos dizem que eles repelem as hostes dos anjos maus, para que o povo possa entender com claridade. Mas mesmo assim, a maioria não consegue entender o plano de Deus. Para a maioria, tudo está sendo em vão. Os dias de graça estão se passando rapidamente. O fim está se aproximando, irmãos. Mas sabe o que acontece? De tanta gente ouvir falar que o fim vai chegar, de tanto ouvir, Jesus falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. A gente está ouvindo há tanto tempo que Jesus só voltar, que a gente já bota na cabeça que vai voltar mais nada, vai demorar. Se voltar é daqui não sei quanto tempo. Mas a palavra de Deus fala assim: vigiai, porque os dias de graça estão terminando. O dia está próximo. O dia está próximo. O que será de mim e de você, irmãos? Nós vamos continuar nessa mesma vida de ouvir uma pregação e sair daqui, ir para casa e continuar da mesma maneira? O que a gente poderia fazer para mudar esse quadro? Responda para você mesmo. O que você acha? O que poderíamos fazer? O que aconteceu com o povo logo que Jesus terminou sua obra e foi para lá? Foi para o céu. Eles foram para a igreja. Eles foram orar. Eles foram receber um poder que eles não tinham. Deus tinha prometido dar um poder, eles não tinham. Nós não temos esse poder, não. Eu não tenho, você não tem. Você vai sair daqui agora a mesma pessoa. Se você não buscar esse poder, quando você receber esse poder, quando nós recebemos esse poder dessa maneira completa, que Deus está desejoso de dar para nós vamos ser igual os discípulos que saíram para o mundo. E aquele medo que eles tinham desapareceu tudo. Porque a gente, para pregar uma mensagem dessa que Deus tem para nós aqui, você acha que é fácil? Essas 3 mensagens que nós temos para pregar? Para o mundo, do jeito que nós estamos vendo? Só com um poder muito grande em nós. E esse poder vai vencer tudo. Jesus falou assim: olha, eu tenho todo o poder, eu vou dar para vocês. Vocês querem? Ele está perguntando para nós: será que nós estamos querendo?
Nós estamos fazendo igual os discípulos? Será que se a gente falar assim, vamos marcar um dia aqui para a gente fazer uma vigília, para a gente estudar? Será que é isso que a maioria da igreja vem? No nosso coração mesmo, a gente não quer, a gente quer a nossa vidinha, mas aqui nós aprendemos, Jesus falou, a gente tem que lutar contra o nosso eu. Imagine você recebendo esse poder, a chuva serôdia. Deus vai fazer igual os discípulos, quando eles receberam. Não foi só Pedro que falou e 13 mil se converteu um dia. Tinha vários que tinham poder. Até um diácono que era um diácono que Deus falou bem assim, quem foi esse diácono? Felipe. Deus falou assim, Felipe, vá para lá. Chegou lá, Felipe viu um homem na carruagem, falou para ele, batizou o homem. Daqui a pouco Jesus tirou Felipe, vá para lá. E ele foi lá também, pregou o evangelho. Deus pode fazer assim. Você está aqui na Inglaterra? Prega o evangelho aqui. Ah, mas tem uma pessoa lá na China que não tem ninguém lá. Vai para lá. Jesus pega e bota você lá. O Espírito Santo vai fazer isso. Se nós estivermos cheios, não vai ter barreira, não vai ter nada. Pode vir veneno, pode vir escorpião, pode vir o que for. Nós vamos vencer tudo. Deus quer que você saia daqui hoje com seu coração ardendo de desejo de receber esse poder. Porque enquanto a gente não tiver esse poder, nós vamos continuar a mesma coisa, indo para casa acontecer a mesma coisa. Não tendo coragem de levantar para orar, um frizinho desse. E Jesus quer falar para você agora, só mais uma coisinha. Porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. E esse aqui, essa vinda aqui, você já sabe muito bem. Não é a volta literal de Jesus. É quando ele sair do lugar onde ele está agora. Não tem mais salvação para ninguém depois que acontecer isso. Por isso ele fala, vigiai. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Deus quer que a gente esteja vigiando, orando. E se você não tem força sozinho, junta com a igreja. Deus deu um talento a cada um. Aqui na igreja é rica, nossa igreja é rica de talentos. Deus não deu tudo para um só. E se a gente se unir, nós vamos vencer. Deus tem um grupo preparado e Ele quer preparar cada um de nós. Que Deus nos abençoe.